Olá, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Adentramos agora na 10ª semana aí do Portal EVA, enfim, a todos aqueles que acompanham as aulas desde a 3ª semana, lembrando que a 1ª e a 2ª semana do Portal EVA foi alimentado pelos professores Rodrigo Romero e professor Wagner, que foram as atividades estas aí trazidas como instrumento 1 e instrumento 2 aí, enfim, de vocês. É possível a entrega ainda dos trabalhos, aqueles alunos que não entregaram, é possível enviar no e-mail andré.asaugustinho@unital.br. Essas atividades podem ser entregues aí até domingo agora, domingo dia 31 de maio, nessa 10ª semana. Bom, o momento do nosso país que aí já atinge o 2º lugar, enfim, de mais casos da pandemia, aí, mais casos identificados do coronavírus. Há indícios de retorno à normalidade das atividades tidas como não essenciais, enfim, a partir do dia 1º de junho. Vamos aguardar aí o deslinde da próxima semana. Reitero a todos vocês, a prova de vocês será composta por 6 questões objetivas, questões essas alimentadas aí na página, no portal EVA, no dia da atividade, no horário que seria o normal de aula. Então os alunos devem logar no sistema EVA, devem logar aí no horário da prova. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, estão com dificuldade, enfim, comuniquem aí representantes de sala, demais colegas, enfim, que é possível, estará disponibilizado aí o laboratório do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital, para que esse aluno, no horário das provas, realize ali a atividade sem custo algum, enfim, verificado aí a normalidade, o uso da máscara, a utilização de álcool gel. As provas poderão se valer de consulta, então todos os alunos aí poderão consultar na realização da prova, então está aberto aí a consulta à legislação, enfim, é possível então a consulta no ato da realização da prova, até porque se torna inviável aí um controle do professor de acordo com o material que o aluno, ao realizar via portal na sua residência, utiliza. Legal? Então essa aí são as notas iniciais dessa nossa 10ª semana. Estamos chegando aí ao fim de todo o conteúdo programático, enfim, e por isso já adentraremos aí nas próximas semanas, aí na 2ª quinzena já de junho, iniciaremos as provas, período de provas aí então, com início no dia 17 de junho, né? Na verdade, início dia 15 de junho, e aí perpassa até o final, até aí o dia 26 de junho, o período de provas oficiais, onde o aluno estará realizando via portal EVA. Legal? Então vamos adentrar aí, finalizando o nosso conteúdo programático na aula de hoje. Bom, meus queridos alunos do 1º B da Unital, chegamos então na aula de hoje no penúltimo tema aí do nosso conteúdo programático, que é acerca do Édito de Milão, ali na região, enfim, de Roma, onde tem a divisão de Constantino aí como imperador do Ocidente e Lenício como imperador do Oriente. Então havia 2 imperadores, e o Édito de Milão ele é de 13 de junho de 303. Aí, enfim, é importante, antes de adentrar efetivamente ao Édito de Milão, com a conjectura de Constantino, e falar aí de Lenício nessa reunião entre esses 2 imperadores, colocando aí, enfim, termo final à grande perseguição ao cristianismo, devolvendo aí então as terras, as propriedades daqueles cristãos, e aí pondo fim ao paganismo, a religião destinada aí para o exército, para toda a sociedade
ali em Roma. Bom, o que aconteceu em 303? Em 303 houve uma conjectura determinada pelo imperador Diocleciano, que foi tida como a grande perseguição. Diocleciano, querendo restaurar a estrutura em Roma, determinou que todos os cristianos, todos aqueles que veneravam, enfim, o cristianismo, deveriam ser perseguidos, deveriam ter as suas terras aí tolhidas, as suas propriedades retiradas e vendidas em asta pública, deveriam ser mortos. E aí Diocleciano ainda colocava, e o que se tornou entretenimento em Roma era colocar esses cristãos aí em jaulas para lutarem com ursos, para lutarem com leões, para colocarem aí nas grandes redomas e lutarem com gladiadores. Ou seja, era um massacre ao cristianismo, trazido aí com essa roupagem de voltar à estrutura, enfim, de ter aí uma sociedade isenta do cristianismo, enfim, buscando ceifar aí os cristãos por meio de um entretenimento que era colocar aí para lutarem com gladiadores, certo? Então, dentro dessa conjectura aí, voltando inclusive aí a estrutura do imperador Nero, né, a questão aí de colocar frente a frente aí para essas lutas, esse entretenimento aí exacerbado, buscando até que venha ceifar a vida de uma das partes ali, e é claro que era o cristão que, em face da luta com um leão, com um urso e com um gladiador, sempre aí perdia. Bom, é certo também que 2 anos depois, enfim, dessa grande perseguição, ou seja, em 305, Diocleciano ele se aposentou. E aí quem à época estava com 25 anos era Constantino. Constantino, que aí essa época casou-se aí com Fausta, filha do grande imperador Maximiliano. Fausta e Constantino, então, nessa conjectura amorosa pós-casamento e com a aposentadoria de Diocleciano, Constantino buscou e galgou, lutando ali com Magêncio, irmão de Fausta. Então Magêncio, irmão de Fausta, também queria o poder, e num embate final entre Constantino, marido de Fausta, e Magêncio, irmão de Fausta, Constantino ganha esse embate e assume ali como imperador do Ocidente no lugar de Diocleciano. E aí a estrutura trazida por este novo imperador, por Constantino, já era numa concepção de evitar aquela grande perseguição. Por sua vez, Lenício, que se casou com a irmã de Constantino em Milão, e aí Constantino vai até a Milão em 312, participa do casamento da sua irmã com Lenício. Lenício torna-se imperador do Oriente, e na sequência, em 313, Lenício então dá início e escreve o Édito de Milão, escrito em conjunto com Constantino. Então Lenício e Constantino, aí imperadores Oriente e Ocidente, com a busca de colocar fim à grande perseguição, com a busca de trazer a harmonia naquela perseguição, reconhecendo aí o cristianismo e pondo fim à perseguição anticristã. O Édito de Milão vem aí no dia 13 de junho de 313 colocar aí uma pacificação aí em toda a estrutura de governo, em toda a estrutura da sociedade. E aí o que é tido como diferencial é que aqueles cristãos que tiveram seus bens recolhidos, tolhidos e vendidos em asta pública, com o Édito de Milão,
que passou a reconhecer o cristianismo e aí deixou de lado, pôs fim ao paganismo, deixando aí uma hermenêutica, uma interpretação geral de aceite a todo o tipo de religião, de forma aberta, de forma plena, deixando de lado aí uma religião oficial para o exército, para aqueles cargos políticos da sociedade, ou seja, ficou aberto aí a questão de religião, de escolha, de liberdade. E aqueles cristãos que haviam perdido os seus bens, tiveram aí, por meio do Edito de Milão, os seus bens recuperados, então em sua totalidade, devendo ser restituído em asta pública aí por aqueles que realizaram a venda, e sem nenhum ônus aos cristãos, tem aí de volta o seu patrimônio, de volta a sua moral restabelecida por meio do Edito de Milão. Deixam de ser perseguidos, podem voltar então a realizar os seus cultos aí, as suas declarações voltadas à religião, cada qual na sua religião específica, sem nenhuma perseguição. Contudo, com a evolução da sociedade, anos depois, em 324, Lenício começa a se revoltar com essa questão, quer o apoio do exército novamente, tenta aí colocar um fim nessa estrutura do Edito de Milão, e aí, com um grande embate final em 324, entre Lenício e Constantino, aí tem a definição aí, após esse embate, onde Constantino ganha essa batalha contra Lenício, e Constantino torna-se o grande imperador, o imperador total, tanto do Oriente quanto do Ocidente, colocando aí então fim àquela reviravolta que Lenício quis trazer em 324, quando já havia sido pacificado em 313, e num voltar atrás de Lenício, com o embate contra o outro imperador, Constantino, quem sai vitorioso é Constantino, e é mantido aí o Edito de Milão. É importante também aqui nessa aula lembrarmos do Edito da Tolerância. O Edito da Tolerância deu-se aí, enquanto o Edito de Milão se deu em 313, temos o Edito da Tolerância que se deu em 311, e aí ele precedeu o Edito de Milão. Ele já trazia em seu bojo, por meio de Galério, a indicação desses mesmos indícios, enfim, de evitar essa perseguição, enfim, mas foi algo ainda de tolerância, de minimização, não foi ainda de forma efetiva abarcada como foi o Edito de Milão. Então, dentro dessa conjectura, é importante saber que o Edito de Milão, aí dentro da proclamação total, deu-se em 13 de junho de 303, depois aí teve uma pequena queda, mas deixou aí de forma irretocável, como uma pá de cal, solucionado em 324, aí quando Constantino e Lenício entram em embate, e Constantino sai vitorioso como grande imperador, tanto do Oriente quanto do Ocidente, após derrotar Lenício. Legal? Bom, meus queridos alunos, com isso aí finalizamos o nosso penúltimo tema do conteúdo programático, o Edito de Milão. Continuem aí estudando, lendo. Bom, meus queridos, então eventuais dúvidas você pode encaminhar via portal EVA aí no canto superior direito da sua tela, acerca aí da nossa matéria. Já finalizaremos na próxima aula o nosso conteúdo programático, na 11ª semana. Quero que todos tenham aí uma excelente semana e grande abraço a todos.